Olá pessoal, tudo bem? Professora Andressa. Hoje nós iremos trabalhar a aula 5 e a aula 6 do setor B, que se refere a mol e massa molar. Então, nós temos que entender o que é essa quantidade de matéria. Esse número de mols é uma unidade de medida, que foi adotada pela química e é uma das unidades mais utilizadas por nós. Então, a gente pode associar esse número de mols, essa quantidade de matéria, com massa, com número de átomos, com número de moléculas. Então, tem uma infinidade de valores que a gente pode atribuir, que a gente pode associar. Então, da onde vem esse número de mol? A gente pode dizer que um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, partículas. Então, se eu digo assim, eu tenho 1 mol de átomos de carbono, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que é uma quantidade muito grande. A gente pode determinar, a partir desse número de mols, a quantidade de uma determinada espécie. A gente pode associar isso. Então, a gente tem também que esse valor, 6,02 vezes 10 a 23, equivale à constante de Avogadro, tá? Então, o que é essa quantidade? Então, eles adotaram que um átomo de carbono, lembram lá da última aula, um átomo de carbono tem uma massa igual a 12U. A mesma massa equivalente à massa atômica do carbono, que é 12, só que trabalhando com a unidade em gramas, eu vou ter sempre 1 mol. Ou seja, um átomo tem uma massa de 12U. Se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Isso porque a gente pode associar, relacionar a massa atômica com a massa molar. O que muda? A quantidade de átomos. Se eu tenho um átomo, eu tenho uma massa de 12U. Se eu tenho 12 gramas de carbono, lembrem que o átomo de carbono, todos os átomos são muito pequenos. Então, se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de átomos de carbono. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que se refere a 1 mol de átomos. E aí, nós temos, então, essa associação em relação ao número de moléculas, em relação ao número de mols, em relação à massa. Então, a massa molar é a massa de 1 mol de uma determinada substância, de uma determinada amostra, de um determinado átomo, de uma determinada molécula. Então, se eu tenho ali, pedir para vocês, para ficar mais fácil, determinarem para mim a massa molar e o número de moléculas de 1 mol de ácido sulfúrico. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, de H2SO4, vai ter quantas moléculas? 1 mol sempre equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Como eu estou falando aqui de 1 mol de moléculas de H2SO4, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. No segundo ali, ele pede de 1 mol de CO2. 1 mol do CO2 equivale à mesma coisa. Se eu tenho 1 mol, eu tenho essa quantidade. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E, por último, ali nós temos 2 mols de H2. Para cada mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Como aqui eu tenho 2 mols, vai ser 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, 12,04 vezes 10 a 23. Lembrando que, na notação científica, nós trabalhamos com números de 1 a 9. Então, vou andar uma casa aqui para a esquerda. Então, 1,204
vezes 10 a 24. Caminhei uma casa para a esquerda, aumenta 1 ali na potência. Então, é essa quantidade de moléculas que nós vamos ter ali em 2 mols de H2. Só que vejam lá, ele pediu o número de moléculas e ele pediu a massa molar. Como que eu determino a massa molar dessas substâncias? Então, ali para o primeiro, a massa molar do H2SO4. Eu vou somar a massa de todos os elementos, né, de todos os elementos que nós temos aqui. Tenho 2 hidrogênio, então 2 vezes 1 grama, mais a massa do enxofre, como é só 1, 32, mais 4 vezes 16 gramas, que é a massa do oxigênio. Então, a massa molar do H2SO4, somando tudo aí, vocês chegam em 98 gramas por mol. Quer dizer que em 1 mol de moléculas de H2SO4, nós temos uma massa de 98 gramas. Aí, para o segundo ali, a massa molar do CO2. Por que eu usei aqui gramas? Porque eu estou falando em número de mol. 1 mol sempre vai ter a massa em gramas, né, em relação à massa atômica, que é a mesma. Só muda a unidade de medida, porque a gente vai estar trabalhando com um número maior de átomos ou moléculas. Então, a massa molar do CO2 tem um átomo de carbono. Massa dele, 12. Mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, a massa molar do CO2 vai ser igual a 2 vezes 16, 32, mais 12, 44 gramas por mol. A massa molar do H2 vai ser igual a quanto? 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, ou seja, 2 gramas por mol. Então, essa vai ser a massa molar do H2. E aí, então, eu posso associar, como eu tinha dito ali, né? A partir desse slide, vocês conseguem ver. A massa atômica é numericamente igual à massa molar. Só vai mudar ali, no caso, a unidade de medida. Então, coloquei ali para vocês como exemplo a massa atômica do hidrogênio e a massa molar do hidrogênio. A massa molecular do CO, que é o monóxido de carbono, e a massa molar dele, que também equivale a 28. Só que a massa molar, 28 gramas por mol. A massa molecular, 28U, que é a unidade de massa atômica. E aí tem 3 exercícios para nós resolvermos. Primeiro, determine a massa em grama ou o número de mols de átomos existentes em 560 gramas de ferro. Então, ele quer que vocês determinem o número de átomos, a massa ou o número de mols de átomos. Então, na letra A, ele forneceu ali para nós que a massa que nós temos do ferro é de 560 gramas. Se ele deu a massa, então nós temos que determinar o número de mols. E vejam ali, ó, ele colocou do lado, a massa molar do ferro equivale a 56 gramas. Então, quer dizer que em 1 mol de ferro, nós temos 56 gramas de ferro. Ele quer saber o número de mols de ferro em 560 gramas. Então, eu tenho lá que 560 gramas dividido por 56. Grama, grama aqui. Posso cortar. A unidade de medida que a gente fica é o mol. 550 divididos por 56, 10 mols. Então, na letra A, a quantidade que nós temos é 10 mols. Na letra B, ele traz ali para nós o número de mols de mercúrio. Então, nós temos meio mol de mercúrio, meio mol de Hg. Então, se ele deu o número de mols, nós temos que descobrir a massa. 1 mol de mercúrio, ele forneceu ali que equivale a 200 gramas. Então, se 1 mol tem 200 gramas, meio mol vai ter
x de massa. Ou seja, se aqui é meio, vai ser a metade da massa. Então, nós temos ali uma massa de 100 gramas. Então, essa vai ser a massa ali da letra B. O exercício 2. Determine o número de átomos ou o número de mols de átomos existente em 0,25 mols de átomos de hélio. Então, vamos analisar ali. Ele quer ou o número de átomos ou o número de mols. Como ele forneceu o número de mols na letra A, que equivale a 0,5 mols de hélio, a gente vai ter que determinar o número de átomos. Eu vou arredondar aqui 1 mol como tendo 6 vezes 10 a 23 átomos. Essa é a quantidade lá em relação à constante de Avogadro. É a quantidade fixa. 1 mol sempre vai ter essa quantidade. Então, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, meio mol de hélio, 0,5, vai ter x átomos. Fazendo os cálculos aqui, 6 vezes 10 a 23 vezes meio, que é igual a x. Passei só isso daqui multiplicando. 6 vezes meio equivale a 3 vezes 10 a 23 átomos. Então, essa quantidade de átomos que nós teremos ali em relação à letra A. Na letra B, ele pede o número de mols existente em 3 vezes 10 a 23. Pessoal, fiz uma coisinha errada aí. Na letra A, não é meio mol, né? É 0,25 mols. Então, aqui, ó, 0,25. 0,25 vezes 6, nós vamos ter aí 1,5 vezes 10 a 23 átomos, tá? Corrijam lá. Na letra A era 0,25 mols. Eu tinha colocado 0,5. É 0,25. E na letra B, ele pede o número de mols em 3 vezes 10 a 23 átomos. Nós sabemos que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Como ali ele nos forneceu 3 vezes 10 a 23, vai ser x. Então, x vai ser igual a 3 vezes 10 a 23, multiplicando aqui cruzado. Esse 6 vezes 10 a 23, ele passa dividindo. 10 a 23, 10 a 23, posso cortar. 3 divididos por 6 vai dar meio, 1 sobre 2, que é 0,5 mols. Então, essa quantidade de mols que nós iremos ter na letra B. E, por último, ali o exercício 17 diz o seguinte. Em 100 gramas de leite em pó infantil, existem 500 miligramas de cálcio. Assinale a alternativa, assinale a opção que indica quantos mols de átomos de cálcio existem numa lata de 400 gramas de leite em pó. Então, ele quer o quê? O número de mols de cálcio. Então, ele quer o número de mols de cálcio em uma lata de leite em pó, que tem 400 gramas. Então, em 100 gramas de leite, a gente tem ali 500 miligramas de cálcio. 500 miligramas equivale a 0,5 gramas de cálcio. Então, para 100 gramas de leite, nós temos 0,5 gramas de cálcio. Só que a lata de leite, ela contém 400 gramas de leite. Então, 400 gramas equivale a x. 4 vezes mais essa quantidade.
Então, 0, 0, 0, 0, posso cortar. X igual a 4 vezes 0,5 equivale a 2 gramas de cálcio. Então, em 400 gramas de leite, em uma lata de leite, nós temos 2 gramas de cálcio. Só que ele não pede a massa de cálcio, ele pede o número de mols, né, de átomos de cálcio. 1 mol de cálcio tem quanto de massa? Ele forneceu ali que a massa atômica do cálcio é 40 U. Então, quer dizer que 1 mol de cálcio tem 40 gramas. Como na lata nós temos 2 gramas, quantos mols equivale isso daí? X. Se 2 gramas, se eu quero saber de 2 gramas, multiplico aqui cruzado. 1 vezes 2, 2, né? Unidade de medida que vai sobrar para nós é o mol. 2 dividido por 40. Então, posso simplificar aqui. 1 por 20. 1 divididos por 2, 0,5. Mais o zero aqui, 0,05 mol de átomos de cálcio. Então, 0,05 mols, que se refere à letra B ali que nós temos. Pessoal, por hoje era isso. Bons estudos, façam os exercícios em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!